Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Se você não me conhece, meu nome é Atila Mansur. Se você já me conhece, meu nome também é Atila Mansur. Mais um vídeo aqui no canal para falarmos de novo do draft de 2026 da NBA, dessa próxima classe que promete muito, que já vem dando alguns flashes, né? alguns temperinhos do que pode vir a ser, com um ótimo talento no topo do draft, também muitos talentos para o meio, né? Enfim, da classe. Mas vamos falar hoje especificamente de AJ Dybantsa, um dos prospectos mais hypados do planeta nos últimos anos, tá? Um prospecto que a gente estamos ouvindo falar dele há pelo menos aí seus 3 anos, né? Então, desde o começo dele no high school, ali dos primeiros aninhos, ele já vem chamando muita atenção de todo o planeta. E chegou o grande ano dele jogar na NCAA e provavelmente jogar só uma temporada para rumar a NBA. Rumar, que é um verbo né, muito falado lá na minha Bahia, né? Rumar, que é partir, ou então ir para a nossa queridíssima NBA, tá bom? AJ Dybantsa, já falamos sobre Darin Peterson, já falamos sobre o Cameron Boozer, em vídeos específicos sobre os dois, né? Tem aqui no canal alguns dos últimos vídeos são sobre os dois, e agora falaremos sobre ele, que é certamente um dos prospectos mais interessantes, mais intrigantes do próximo draft. AJ Dybantsa, um camarada de 6'9" de altura, aproximadamente, né? A gente não tem a estatística métrica oficial ainda, que a gente só vai conseguir lá no Combine, mas por enquanto a gente tem essas métricas aproximadas, que a gente acredita ser algo nesse sentido. De 6'9", dá ali a uns 2,6, 2,7 mais ou menos. 210 libras, que a gente vai medir ali, vai dar uns 96 quilos mais ou menos, tá bom? Nascido em 29 de janeiro de 2007, então ele ainda tem 18 anos, fará 19 anos ainda em janeiro, daqui a 3 meses no caso. Então assim, vai ser draftado ainda com 19, provavelmente, 19 anos e meio, vamos colocar assim. Perdão, super novo, super jovem, então quanto a isso, tudo bem. Mas falaremos agora de novo, como a gente fez com o Cameron Boozer, com o Darin Peterson, falaremos de tópicos específicos sobre o prospecto, coisas que me animam muito, coisas que não me animam tanto, já que eu tenho um pouco mais de preocupações com o AJ Dybantsa do que com o Darin Peterson, do que com o Cameron Boozer, falando especificamente desses caras mais de topo, que o consenso, de modo geral, considera o top 3 da classe, né? A tríade aí, né, lá de cima do próximo draft. Então, começa pelo que me anima, tá bom? Começa pelo que me anima, e me anima muito o atleticismo desse cara. Ele é realmente impressionante no quesito atleta, tá? A explosão dele é muito boa. Ele tem um primeiro passo muito forte, que capacita ele de escapar e fugir, de criar a separação do seu defensor primário logo de cara no perímetro. Então, ele consegue facilmente explodir para cima do defensor e romper a defesa ali, conseguir o seu espaço só com a capacidade atlética dele. Então, nem sempre ele precisa de muitos dribles, muitas fintas, muita manejo de bola para conseguir gerar essa separação, para conseguir gerar essa infiltração. Muitas vezes ele consegue somente com a explosão dele, e isso é muito bom, tá? É muito bom. Mas já falando um pouco disso e trazendo um pouco o outro lado da moeda, né, como diz o ditado popular também, que não é assim, mas a gente adapta, né, a faca de 2 legumes, a outra parte do gume dessa história é que ele nem sempre tem tanta habilidade com a bola na mão assim para gerar vantagem por conta própria. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele ainda não é um criador de vantagens tão natural quanto Darin Peterson, quanto Ken Boozer, por exemplo. Né, pra gente usar essa comparação desses caras que estão ali nessa conversa com ele. Pelo menos para as pessoas, né? Para mim não tá tanto nessa conversa, mas para as pessoas estão, então vamos tratar nesses termos. Ele é muito bom atleta, sim, mas é preciso também ter habilidade com a bola nas mãos, os chamados handles, né? Aquela capacidade de bater bola, de driblar, de fintar, de ter um conjunto de dribles mais avançado, mais especial, para com a sua capacidade técnica você também gerar essa vantagem, também gerar essa infiltração, também gerar essa separação do seu defensor, tá? Não é só de explosão que se vive um homem. Tá? Já diria o outro ditado popular também. Esse é um ditado popular, tá? As pessoas falam isso. Não é só de explosão que se vive o homem, tá? Então,
precisa de um pouquinho mais. É bom ser explosivo, é ótimo que você no primeiro passo separe bem do seu defensor, é ótimo, mas acontece, meu amigo, que chega uma hora que você vai para a NBA, né? E na NBA, os atletas costumam ser mais explosivos. Eles costumam ser atletas do mais alto nível do mundo. Então, nem sempre a sua explosão física vai surpreender tanto o seu defensor, né? Você vai encontrar um Wembanyama, você vai encontrar um Chet Holmgren, vai encontrar um Evan Mobley, vai encontrar um Draymond Green, vai encontrar um Bam Adebayo, vai encontrar um Jaren Jackson Jr., vai encontrar, sei lá, o Kenson Allen, você vai encontrar, enfim, cara, uma galera, sabe? E nem sempre a sua explosão vai ser suficiente. Você vai precisar de mais que isso para vencer os seus defensores. Então já falamos de um ponto positivo, um ponto negativo aqui. Outro ponto bastante positivo do AJ, tá? Outro ponto bastante positivo. Ele é um infiltrador poderoso. E quando eu falo poderoso, é exatamente isso que eu quero dizer, poderoso. Por quê? Da mesma maneira como ele tem esse atleticismo, essa explosão para vencer o defensor já no perímetro e conseguir encontrar o garrafão com essa capacidade física dele, ele tem um poder físico no corpo de absorver contato, de finalizar com muitas bandejas difíceis próximo à cesta, que é realmente muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo, tá? Você precisa ter essa habilidade, quer dizer, se você quiser ser muito bom, né? De elite você precisa ter. E ele promete ser um cara realmente muito bom, e eu acredito que ele tem esse caminho para ser, tá? Então, essa capacidade dele de infiltração com muito poder é realmente chamativa. Tá, ele é um infiltrador realmente impressionante, com finalizações absurdas e de muito potencial, tá? Finalizações que realmente se convertem para a NBA, porque ele realmente tem uma finalização, um toque ao redor do aro que é bastante chamativo, tá bom? Mas tratando agora de outro ponto que ele tem que melhorar bastante, né? Um ponto negativo, é a questão de playmaking. Ele não é ainda um passador, um playmaker com tanta visão de jogo assim. Ele não toma tantas decisões de passe quanto deveria, ou com a constância e qualidade que deveria, tá? Ele é um cara que tem uma mentalidade de pontuar muito forte, isso não é ruim, é ótimo. O Darren Peterson também tem essa mentalidade de pontuação muito mais primária, muito mais inata, mais natural no jogo dele. Só que o Darren tem um senso de passar a bola maior, mais apurado, né? O AJ ainda não tem tanto. Ele ainda se confunde um pouco nos momentos de quando passar. Digamos que, vamos colocar assim, né? De 10 vezes que ele tem que passar a bola, ele passa em 3, ele passa em 2, né? Ele passa em 4, quando muito. Então, ele precisa saber um pouco mais quando passar a bola, porque ele chama muita atenção na defesa. Só que se ele chamar muita atenção na defesa, se dobrar 2 caras nele e ele não passar a bola, não vai fazer muita diferença, né? Concorda que ele vai ter um cara livre, mais livre do que ele, e não vai ser efetivada essa vantagem do time, porque ele não vai soltar a bola quando deveria. Então esse senso de hora de passar, como passar e quando passar, esse QI ainda precisa ser mais desenvolvido nele para que ele realmente possa subir de nível e alcançar, para mim, um estágio de um prospecto como o Darren Peterson e como o Cameron Boozer. Para mim, por essas razões que eu estou trazendo aqui, ele é hoje, para mim, um prospecto excelente, tá? Mas ainda está abaixo desses caras. A conversa do Darren e do Cameron Boozer é uma hoje, a conversa do AJ, para mim, hoje é outra. Tá? É uma conversa muito alta, realmente muito boa. Não é, nossa, prospecto ruim, é uma farsa, nada disso, tá? Nada disso. É bom mesmo, cara. Mas tem que melhorar. Tá, então, o potencial defensivo, para falar de outra coisa aqui interessante, né? Ele ainda hoje não é um defensor tão impactante assim, mas pode vir a ser. Tá? Tem ferramentas para isso. É um cara que realmente tem braços longos, tem uma envergadura para mais de 2,10 provavelmente, né? Um 6,11 aí mais ou menos, para mais de 2,9, 2,10 de envergadura. Então tem potencial para ser um bom defensor. Não vou ficar aqui, né? Nossa, ele tem que ser um... Não, ele não vai ser perfeito, ninguém é perfeito, ok? Mas, de modo geral, é isso. Então, falando um pouco da pontuação, ele vai muito, muito bem na infiltração. Ele vai muito bem nas jogadas em que ele precisa finalizar com contato. Ele, próximo ao aro, realmente é espetacular. Mas, para criar vantagem para si mesmo no perímetro, por exemplo, na hora de arremessar, criar um pull-up, um jump shot, aqueles arremessos que o cara sai do drible, sai do pick and roll e já puxa o arremesso, ele ainda não tem isso tão naturalmente.
E vai precisar desenvolver de novo, se a gente quiser colocar ele na conversa que tá todo... Se eu quiser colocar ele na conversa que tá todo mundo colocando, né? Que é com o Darin Peterson, que é com Cameron Boozer. Entende? Então, eu tô usando aqui uma régua que as pessoas estão usando. Então, para usar essa régua, eu vou ter que cobrar dele do nível que eu cobro dos outros. Ok? Então, eu gosto muito do Darin, para finalizar o vídeo. Do AJ. Adoro ele. Para mim, ele tem um quesinho, tá? É um tópico sensível aqui. Ele tem um quesinho de Ace Bailey em alguns sentidos, tá? Em alguns sentidos. Quais sentidos seriam esses? A falta de criação tão natural, tão fluida, tão ritmada, tão fácil no perímetro, por conta própria. Ele não é um criador tão natural assim. Não é como se ele pegasse a bola e não, entrega pra mim que eu vou criar uma separação aqui com facilidade. Que eu vou criar um arremesso bom, né? Um arremesso traduzível para NBA. O que é arremesso traduzível? Aquele arremesso que você tá separado, que você cria, né, com handles, com step back, com side step, com o que for. Mas você cria um espaço entre você e seu defensor para arremessar. Você não precisa arremessar por cima do cara porque você é muito bom. Você é muito bom, beleza, arremesso por cima do cara quando você tem que fazer isso. Algumas vezes no jogo. Mas não 70% da partida, 60% da partida, 50% da partida, 40% da partida, né? É para você ter uma proporção ali de 80 para 20, 85 para 15, né? 75 para 25 no máximo. Não o contrário, né? Você tem que arremessar 70% de arremessos bons e 25%, né? 30% mais ou menos. 10% ruins, ok, vai, né? Vai. Mas não dá para ser o contrário. Então, nesse sentido, ele tem um quê de Ace Bailey. Por isso também que eu me preocupo um pouco mais com o AJ. Não é que eu não gosto dele, eu adoro ele. Eu adoro ele. Inclusive, ele tem um potencial maior do que o do Ace Bailey. Tá? Pra mim, o AJ, ele é tudo aquilo que falavam do Ace Bailey, que o Ace Bailey era. Tudo. Tudo. Um cara atlético, com explosão, com verticalidade, com arremesso de fora, pegando e arremessando, com criação individual mais pronta do que o Ace Bailey tinha. O Ace Bailey não tinha nada, na real. E as pessoas diziam que tinha, tá? Então, assim, eu gosto do AJ, mas ele vai precisar lapidar mais coisas do que, pra mim, o Darin Peterson tem que lapidar. Do que, pra mim, o Cameron Boozer tem pra lapidar. Eu tô falando isso aqui 31 de outubro de 2025, tá? Nem começou a temporada do college ainda. Então, pelo menos essa é a minha previsão. Não é verdade absoluta, não sou o senhor da razão, é só a minha visão hoje, pré-temporada do college ainda, tá? Não quer dizer que eu esteja certo, nem quer dizer que eu esteja errado. É só a nossa visão, tá certo? Então seria esse a minha visão sobre o AJ de um modo geral, né? Trazendo alguns tópicos aqui pra gente poder comentar. Me preocupo com mais questões em relação a ele do que me preocupo com o Cameron Boozer, do que me preocupo com o Darin. Por isso que hoje eu tenho o Darin e o Cameron Boozer numa conversa lá, aqui, e o AJ numa conversa aqui. Aqui quer dizer que seja ruim? Não. Aqui ainda é muito bom, tá? Inclusive pra mim, o AJ tem potencial para realmente subir para essa conversa e olhar pro Cameron Boozer, tá? Com o Darin eu acho que já é difícil, mas com o Cameron Boozer eu acho que é possível, ele tem potencial para isso, ele tem talento para isso, tá? Por isso que eu digo, ele lembra o Ace Bailey em alguns tópicos, criação individual ainda não tão inspiradora, não é como se ele fosse um criador tão natural assim, de vantagens. Muitos arremessos dele ainda são muito difíceis, são muito complicados, muito embrionários ainda, né? Ele ainda faz muito esforço para gerar um arremesso fácil para ele. E tem que ser natural, tem que ser fácil. Nesse nível de prospecto lá em cima, tem que ser fácil. Criar um arremesso para ele tem que ser algo ok. Não tem que ser nossa, que dificuldade foi de separação, não. Se separar tem que ser básico para ele, ok? Básico. Então, mas ele tem o caminho. É isso que me faz gostar mais do AJ Dybantsa, muito mais do que eu gostava do Ace Bailey, por exemplo. Pra ficar nessa comparação que pra mim se assemelham algumas coisas. O que me faz gostar mais dele ele tem mais caminho do que outros tinham. Okay? Ele tem mais... eu consigo vislumbrar ele mais facilmente fazendo essas coisas que eu tô criticando bem do que outros caras, tá bom? Por isso que pra mim ele pode realmente chegar a um nível muito, muito bom. Ele já é um bom prospecto, pra mim é um ótimo prospecto, mas pode ser ainda melhor. Mas para ser ainda melhor, ele vai ter que lapidar essas coisinhas aqui que eu falei, que são relativamente graves, né? Do ponto de vista de talento,
de capacidade. Tá certo, meus amigos? É isso. Deixem aí o comentário de vocês, a visão de vocês. Eu sei que tem muita gente que ama o AJ Dybantsa como o número 1. Eu adoro ele, não como o número 1, tá bom? Mas um top 4 ali, seguramente. Deixem os comentários de vocês e até a próxima.